Graças a Deus. Vocês já imaginaram se Deus se calasse? Se Deus não agisse? Se Deus não atuasse por algum tempo? Como que seria a vida do homem? Isso aconteceu, durante 400 anos, que foi um período que a gente chama período interbíblico ou período intertestamentário, que foi um período onde Deus, os historiadores falam que Deus se calou. Ali de Malaquias até ali João aparecer no deserto, pregando, anunciando o reino dos céus, o reino de Deus. Foi um período de silêncio. Mas eu fico imaginando, hoje, se a gente ora e não recebe uma resposta, um sinal de Deus, dentro daquela oração que a gente fez, dentro daquela vontade que a gente tem, dentro daquela oração, nós já ficamos um pouco aflitos, um pouco angustiados, porque a resposta não veio. E nós começamos a perguntar para Deus, o porquê daquilo, o porquê que ainda não chegou a resposta. E isso é normal, isso é natural. Abacuque, ele teve esse comportamento. Abacuque, ele é o profeta que, apesar de nós estarmos falando de Amós, Abacuque, ele teve esse sentido na oração. Em vez dele falar para o povo, o que estava acontecendo, o juízo de Deus, ele vai perguntar para Deus o que estava acontecendo, por que Deus não estava agindo naquela situação, E isso nos leva a entender que o mundo realmente ele grita quando Deus, não é que ele para de agir, não é que ele está inerte, não é que ele está imóvel, não é que ele está em modo de pausa, mas para o homem, em muitos sentidos, a resposta não vem de acordo com o que ele está esperando. E isso causa uma certa aflição. Então, é nesse sentido que eu coloquei esse título da mensagem. De certa forma, o homem, ele grita quando Deus se cala. Não é que ele para de agir, mas a resposta não vem de acordo com o que o homem espera. E lá em Amós, capítulo 8, versículo 11, diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E isso vem muito em exemplo com os nossos dias, porque hoje nós temos uma abundância da palavra, nós estamos vivendo em um momento de fartura, em um momento de abundância da palavra. Exemplo, lá no início, lá em Esdras, lá no Velho Testamento, a palavra ela já existia ali, livros, mas era de difícil acesso, por conta do grau de escolaridade de muitos, a questão da leitura, a questão da interpretação. Então era muito difícil se ter a palavra exposta como nós temos hoje. Lá no século II, as coisas já começam a melhorar e as coisas vão avançando de acordo com que a escrita, a questão da prensa lá com Gutenberg, depois toda essa montagem que nós temos dos 66 livros, e hoje nós temos a tecnologia ao nosso favor. Então nós estamos diante de um banquete, quando
nós falamos em questão da palavra de Deus. Mas o cristão está daquela forma, né? Já viu aquela pessoa que tem tanta comida que ela fala assim: ah, não estou com fome hoje não. Ah, perdi a fome, né? Estou sem apetite, né? De repente passa alguns minutos, algumas horas, já bate a fome e aí ela já comeria qualquer coisa que tivesse ali, nem que seja um pão seco. Mas naquele momento, diante daquele banquete, a pessoa olha tanta coisa e ela não para se alimentar. Aí que nós teríamos que ter aquela questão que o brasileiro tem, né? Vai no churrasco, né? Ele quer comer até ele não dar conta mais. Vai no rodízio de pizza, ele quer comer até zerar. Então, se o cristão fosse dessa maneira, nós estaríamos fartos da palavra de Deus. E Amós, ele vai trazer uma alerta, fala: olha, é necessário que vocês se alimentem, porque vão vir dias que essa palavra vai ser escassa, vocês vão sentir fome, assim como o ser humano tem a necessidade do alimento físico, vocês vão ter fome da palavra. Não que nesses dias vai faltar o pão, mas da mesma forma, vocês vão sentir fome da palavra de Deus. E acontece que o povo é levado em cativeiro. Acontece que lá no cativeiro também a palavra era escassa. Acontece que durante essa caminhada na diáspora, né, houve uma falta da palavra. Imagina se hoje nós não tivéssemos essa palavra, não conseguíssemos nos alimentar da palavra de Deus. Então Amós, ele vai enfatizar algumas verdades importantes aqui que eu quero falar com vocês. Primeiro, devemos buscar o Senhor enquanto Ele está perto. Por mais duro que seja, por mais difícil que seja, haverá um momento onde a pessoa vai buscar o Senhor e não vai encontrar. Exemplo, primeira morte, todos vamos passar por ela. Até o fechar dos olhos, nós podemos clamar ao Senhor e Ele virá ao nosso encontro. Mas depois da morte, segue-se o juízo. Então imagina o tamanho do sofrimento da pessoa, ela pensar que ela passou toda a sua vida, seja qual tempo que for, 30, 40, 50, 60, 80 anos, com esse banquete exposto ao alcance dela. E ela fala: não, agora eu não quero. Eu tenho coisas melhores para me alimentar. Eu tenho coisas mais saborosas para a minha carne, para o meu corpo, para eu fazer, do que experimentar desse banquete. E de repente, ela se vê numa situação onde essa palavra não existe mais, onde aquele acesso, aquela exposição, aquele alcance que ela tinha, que ela nem precisava fazer esforço. Pense bem, que esforço nós precisamos fazer para ouvir a palavra hoje? Se ligar aqui, você coloca, tem milhões de palavras, milhões de pregação, milhões de estudos. É o banquete que está exposto à nossa frente. E quando nós começamos a nos alimentar, nós temos força para fazer aquilo que nós entendemos quando nós começamos a nos alimentar. Mas nós precisamos
aproveitar esse tempo enquanto o Senhor está perto. Então Amós ele fala também do futuro, a fim de preparar a nação para enfrentá-lo. Havia um perigo, havia um risco, havia toda a situação que nós estamos falando aqui desde o início dessa série de mensagens, E Amós, ele procura preparar o povo para enfrentar aqueles momentos. Veja, se alguém vai escalar uma montanha e não se prepara, o risco de um acidente, de algo acontecer até mesmo fatal, é muito grande. Se nós vamos passar por uma certa situação, por um lugar perigoso, por um lugar que nos causa algum risco, nós precisamos prestar atenção, ter cuidado, ver qual é o melhor momento, como que nós devemos fazer para passar por aquele local. Então, ou seja, é uma preparação. Então, quando Jesus fala assim, olha, no mundo tereis aflição, o que eu entendo? Eu entendo que eu preciso me preparar, porque não vão ser dias fáceis, não vão ser dias tranquilos. E aí ele vem com consolo, olha, mas tem de bom ânimo, porque você pode vencer como, falando com as minhas palavras, como eu venci. E da mesma forma, ele envia os seus profetas, ele envia pessoas, boca de Deus, para falar sobre esses riscos. Ele diz, eis que vem os dias que não vão ser fáceis, mas o crente bem preparado, ele passa pela prova, cantando louvor. Ele diz, eis que vem dias para que o tempo que resta para ser preenchido para total proveito e para que os perigos alertados não atinjam um povo desabrigado e despreparado. Quando nós ouvimos, vem uma grande chuva, vem uma grande tempestade, vem uma frente fria, o que nós fazemos? Já procuramos nos agasalhar, já procuramos nos preparar para passar pelaquela situação, ou seja, nós nos preparamos. Eu acho que são poucos os que falam assim, não, eu aguento passar por esse frio aí sem nenhum agasalho. De acordo com que o frio vai ficando mais intenso, a gente começa ali só com um agasalho fininho, depois vai aumentando, de acordo com que o frio vem, ou seja, nós vamos nos preparando. Então nós precisamos estar abrigados debaixo da palavra de Deus, debaixo das orientações de Deus, porque Ele nos fala sobre isso. Em momento algum, Jesus fala, olha, pode descansar, podem ficar sossegados, podem relaxar. Não, Ele sempre, a palavra de Deus, ela está nos alertando contra essas questões. Então, assim, quando nós ouvimos que precisamos nos abrigar, precisamos estar num local de proteção, nós temos que correr para nos preparar para isso, correr para as mãos de Deus. Então, precisamos viver o presente com a perspectiva no futuro. Quando eu era jovem, eu tinha uma frase que ficava muito na minha mente, até que um dia alguém falou o contrário e me fez entender de outra forma. Eu falava da seguinte forma, eu tenho que aproveitar a vida,
vai que eu morra amanhã. E eu fiquei com essa frase, era meu, ponto de referência. E aí, um colega me falou assim, quando eu falei isso para ele falou assim: e se você não morrer? O que vai ser quando você tiver lá seus 40 anos, 50 anos? O que vai ser se você não morrer? Então, você está vivendo nessa vida hoje, pensando que pode morrer amanhã. Mas e você, se você não morrer, o que vai acontecer? Como que vai ser o seu futuro? E aí eu mudei, eu parei, de pensar dessa forma. Porque nós estamos vivendo o hoje, esperando o futuro em Cristo. Então, quando o crente ele anda com essa perspectiva, vou ir até mais além, quando ele tem essa certeza, ele está vivendo o hoje, porque ele sabe que o viver, como o apóstolo Paulo falou, o viver para ele é Cristo, mas o morrer também é lucro. Então eu tenho esse pensamento, hoje eu tenho esse pensamento. Porque eu sei que se eu estou aqui é porque Deus tem um propósito. E eu sei que se eu for, eu vou encontrar com Ele. Então veja que precisamos estar atento no dia de hoje, no que está acontecendo ao nosso redor, assim como estava naquela situação de Amós. Perigo na sociedade, perigo nas questões políticas, sim. Questões sociais também. Aí entra a questão da violência, toda a sociedade estava em decadência. Então ele olha para toda aquela situação e fala: olha, hoje vocês podem correr para os braços de Deus. Mas o Senhor fala que haverá dias que vocês vão sentir fome dessa palavra, fome da presença de Deus. Assim como o ser humano fica desesperado quando não tem comida, é só a gente analisar um pouco o que está acontecendo nesses países que estão em guerra. As pessoas que não têm um pedaço de pão para comer. E esses dias aqui, eu vi um pedaço de torta, viu, Rodrigo? Um pedação de torta assim jogado fora, aquele frango desfiado. Eu falei, gente, se isso aqui em outros países, e todo sujo de terra, mas aquela torta assim que você via que estava muito saborosa, aquele frango bem desfiadinho, e tal, e jogada no chão assim, sabe, toda cheia de terra. E eu falei para uns amigos que estavam comigo, eu falei, se isso aqui fosse em determinados países, as pessoas iam se matar por conta desse pedaço de torta aqui, mesmo sujo do jeito que estava, porque a fome ela é devastadora. Então, imagina isso, quando a gente fala da palavra de Deus. A pessoa imaginar que o tempo dela está acabando e ela não tem mais acesso a essa palavra. O apóstolo Paulo diz que é a esperança do futuro que nos dá razão para viver de forma santa no presente. E olha só o que ele diz: que vantagem tenho se os mortos não são ressuscitados? Ele faz essa pergunta. Se isso não acontece, então vamos comer e vamos beber, porque amanhã morreremos. Tem mais ou menos a ver do que eu acabei de falar, vou aproveitar hoje, porque vai que eu morro amanhã. Então veja que tudo faz sentido, tudo tem um propósito. O apóstolo Paulo fala, olha, eu passei antes,
desse versículo e fala: olha, eu passei por naufrágio, eu enfrentei muitas lutas, mas porque eu tenho essa convicção. Porque se isso não acontece, então vamos viver a reveria. Mas não, Cristo morreu por nós, Ele ressuscitou por nós, para nos dar esse acesso, nos dar essa certeza que vai valer a pena. Como o Guilherme falou hoje cedo, né? Deus, Ele está no controle. Por mais que o jogo pareça que está ao contrário, Deus está no controle. Ele tem a solução. Então, o desprezo da palavra de Deus leva a profunda insatisfação, até com as coisas mais vitais da vida. Já viu aquela pessoa que ela não tem prazer com nada? Ela não tem alegria com nada. Ela não fica alegre com nada. Ela pode ter tudo, mas é uma pessoa insatisfeita. É uma pessoa não realizada. E de repente você vê uma pessoa vivendo de uma forma tão humilde, de uma forma tão simples, mas é uma pessoa alegre, é uma pessoa determinada, é uma pessoa, né, que tem força de vontade, é uma pessoa que tem determinação, é uma pessoa que tem convicção. Você olha para ela, os filhos estão ao redor, ela tem comunhão, ela tem paz, porque ela tem a certeza da palavra, ela tem a convicção da palavra. Então, quanto mais as pessoas desprezam a palavra de Deus, mais elas mergulham em uma profunda insatisfação. E aquela nação, ela chegou a esse ponto, mesmo com a certeza que Deus tinha chamado aquele povo, que era uma nação da aliança, aliança abraâmica, aliança de Deus, que era uma terra que tinha o templo de Salomão, o esplêndido templo de Salomão. Então, nós podemos fazer lá naquele tempo, né? Nós podemos fazer o que for, porque o templo está aqui, Deus não vai permitir que seja destruído. Nós podemos viver de qualquer forma, porque nós somos a nação escolhida. Mas assim como eu falei a semana passada, Deus, Ele não está à procura de nada disso. Deus está à procura do nosso coração. Ele está procurando corações sinceros, corações que buscam adorá-lo. E é isso que agrada o coração de Deus. É isso que alegra o coração de Deus. Então a fome da palavra é maior do que a fome de pão. Eu preparando isso aqui, eu falei assim, vai ser difícil de falar isso, né? As pessoas falam assim, não, eu tenho muito mais fome, né, de alimentos físicos do que a palavra. Mas é porque, entendam isso, é porque o banquete está exposto. O banquete está ao alcance. Ninguém, principalmente aqui no Brasil, tem dificuldade para ouvir a palavra, para se alimentar da palavra. Pelo contrário, o tanto de igreja que tem é um em cada, né, quase que em cada quarteirão, pelas nossas mãos, como eu já citei. Mas se tirar o banquete, como que fica? Mas as pessoas, por nunca acontecer, as pessoas falam assim, isso não, como aquela nação, eles não vão nos destruir. Esse Deus nosso abriu o mar, né, nos acompanhou no deserto, né, com a coluna de nuvem, né, para nos proteger do sol, uma coluna de fogo para nos proteger do frio, né, mandou o maná no deserto. Então nunca vai acontecer.
Nunca Deus vai tirar isso. Nunca Deus vai tirar a sua misericórdia, nunca Deus vai tirar a sua graça. Eles pensavam desse jeito. E de repente, eles viram todos os muros da cidade indo por terra, as famílias sendo saqueadas, as mulheres sendo estrupadas. Diz, lá em Abacuque, que aqueles que morreram à espada foram mais felizes do que os que ficaram, porque viram toda essa destruição diante dos seus olhos. Mulheres grávidas eram cortadas ao meio. Imagina a cena. E aí, de repente, eles falam assim: mas e aí? Onde está Deus? Mas eles não pensaram, não imaginaram, porque Deus enviou. Gente, são 12, se eu não me engano, 12 profetas que veio antes do cativeiro. Então foram 12 homens de Deus advertindo: olha, se converte, aceita, volta para Cristo, muda os seus costumes, e falando, até chegar esse momento que eu estou falando para vocês aqui. Então veja, que Deus ele reluta em fechar as portas da graça, mas há um momento que pela sua justiça isso acontece, o cálice transborda. A alma é superior ao corpo, e conhecimento, amor e verdade são mais necessários do que o pão. E a palavra diz, Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas continua, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse é o sentido da vida. Não é o que nos alimenta o nosso corpo, mas o que sai de Deus. Qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Qual é a vontade de Deus para o nosso ministério? Qual é a vontade de Deus para a nossa família? Porque ele fala nem só, ou seja, é necessário. Quando ele usa essa primeira expressão, é necessário o pão. Nós somos seres biológicos, precisamos disso. Mas de toda, veja que muda, quando ele usa nem só de pão, mas ele fala de toda palavra que sai da boca de Deus. Então veja que é algo fundamental para a nossa vida. Então, se a fome e a sede são dolorosas, muito mais dolorosa é a falta do alimento espiritual. O que nos nutre, o que nos faz levantar na segunda-feira, aquela segunda-feira bruta, e ir atrás dos nossos objetivos, o que nos dá essa convicção, é só por conta do pão? Não, é porque nós entendemos que nós precisamos cumprir aquilo que é a nossa determinação, o nosso chamado. E aí eu estou indo trabalhar algo material, sim, mas atrás disso existe o propósito de Deus. Propósito de Deus na nossa vida, diante à sociedade. Já imaginou que nós estamos aqui em uma quantidade e amanhã nós vamos estar envolvidos com outros grupos de pessoas, e pessoas diferentes, em locais diferentes, e assim todas as igrejas que estão tendo culto, reuniões de ministério, enfim. Esse povo de Deus, ele vai sair para levar a palavra de Deus em lugares diferentes.
Então nós matamos a nossa fome e depois nós começamos a alimentar aqueles que têm sede também. Então, na hora do entrincheiramento, ou seja, na hora que o inimigo fica ali ao derredor, as pessoas estão desesperadas, não por pão, nem por água, alimentos básicos e vitais para a sobrevivência, mas estão carentes e necessitadas de ouvir a palavra de Deus. Já viu até mesmo aquele que se fala ateu, na hora do desespero, ele fala: meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Eu, antes de aceitar Jesus, antes de caminhar na palavra de Deus, acontecia alguma coisa, eu falava: meu Deus, me ajuda. Meu Deus, me dá uma solução aqui para me sair desse problema. Então, na hora do desespero, na hora da dificuldade, na hora que o inimigo está cercando, entrincheirando a nossa vida, nós não buscamos: vou comer aqui porque isso vai me fortalecer. Pelo contrário, tem muita gente que até perde a fome, não tem ânimo para fazer as suas atividades, as suas obrigações, porque ela fica tão preocupada com aquilo que está acontecendo, que ela não consegue atender às suas necessidades básicas. Então veja que nós precisamos não só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então aquilo que desprezam a vida, tudo aquilo que desprezaram a vida toda, é agora a maior necessidade. Aquele povo passou durante todo aquele período longe de Deus, adorando os deuses, mas quando eles viram os inimigos se aproximando, quando eles viram o perigo se aproximando, eles tinham que clamar ao Senhor, buscar aquele que realmente poderia trazer a salvação. Aí um exemplo aqui já para a gente ir caminhando para o final. O livro de Ruth narra uma dolorosa história de uma família que saiu de Belém, a casa do pão, em tempos de fome, à procura do pão. Essa família de Ruth, ela começa uma ação no processo de mudança. Uma família que sai de um determinado local. Só que em vez de trazer o sustento básico, eles encontram mais fome e morte. Então veja que na nossa família, nas nossas ações, nós precisamos colocar tudo na mão do Senhor. Eu vou mudar, eu vou fazer algo. O que eu preciso ter em mente de primeiro momento? Eu preciso saber que Deus está na frente. Deus está no controle, para que eu caminhe segundo a vontade do Senhor. Então vamos sair à procura do pão, ou vamos sair à procura da graça de Deus? Porque tem situações que até para a nossa vida pode parecer dolorosa, mas para eu sair daquela situação, para eu seguir em um determinado rumo, eu preciso saber se é da vontade de Deus ou não. Então, nessa jornada em glória, eles foram para Moabe e lá encontraram a morte e não a vida, porque saíram nessa jornada Elimeleque, Noemi e seus 2 filhos. E lá, nessa jornada, seus 2 filhos morreu, Elimeleque morreu,
ficou apenas Noemi e as suas duas, noras, E elas precisam tomar algumas iniciativas, porque as mulheres naquela época, sem marido, ficavam totalmente desamparadas. E aí fica Noemi, Ruth e Orfa, é o nome, tá? Nessa caminhada. Então veja que eles caminharam em uma direção por conta de uma fome, mas alcançaram algo bem pior até esse momento. Então veja que na nossa caminhada, nos momentos de mudança da nossa vida, nós precisamos ter bastante direcionamento de Deus. Não que a mudança não deva acontecer, pelo contrário, nós temos que crescer, nós temos que avançar, nós temos que caminhar. Não é isso que eu estou falando, eu estou falando que a nossa caminhada ela tem que ser direcionada por Deus, para que assim a gente caminhe na direção certa. Então, buscando a sobrevivência, elas encontram a carranca da morte. Todo mundo sabe o que é carranca, né? Carranca é aquele objeto de madeira, assim, se coloca muito em navios e tal, e faz aquela imagem feia, assim, de um bicho com os dentão. Já viu? Lembrou aí? Então veja que, em primeiro momento, eu estou falando assim, dentro da minha visão, claro que se você for ler o livro, você vai ter outras percepções, mas dentro do que Deus colocou no meu coração quando eles buscam a sobrevivência, quando eles buscam uma melhor qualidade de vida, quando eles andam nesse caminho, é algo que eles estão com um pensamento bom, estão com um pensamento positivo, mas o que nós podemos encontrar durante a nossa jornada? Por isso que eu volto lá atrás, quando Jesus fala que nós vamos ter aflição, mas aquele bom ânimo é que nos traz nessa certeza da prevalecência, de prevalecer diante das situações que podem acontecer, que podem bater a nossa porta. E aí nós estamos preparados, Então, buscando salvar a vida, perderam-na. Buscando sair da fome, perdeu a família. Então veja, pense, qual é as nossas atitudes, quais são as nossas atitudes, o que nós estamos fazendo nessa nossa caminhada. Nós estamos fugindo de determinada situação que fisicamente nos dá essa fome, ou nós estamos caminhando em busca de saciar essa fome que é a palavra de Deus. Então, quando abandonamos a casa do pão e buscamos outro caminho para saciar a nossa fome espiritual, em vez de saciar a nossa fome, cavamos um buraco de insatisfação dentro de nós mesmos. E aí que mora o perigo, porque quando é algo externo, que nós podemos resolver, ou que alguém pode nos ajudar, até se torna mais fácil de resolver. Mas quando é algo dentro da pessoa, quando é algo dentro do coração, fica mais difícil. Então nós precisamos mudar a nossa estratégia, mudar o nosso posicionamento, e na hora de avançar, estar sempre na direção de Deus. Então, o desprezo deliberado da verdade pode levar o homem a uma busca frustrada na hora do aperto.
Então vamos, em vez de desprezo, vamos nos apegar naquilo que não vai trazer frustração, mas ânimo, que não vai nos dar um aperto, né? Algo que nos incomoda, mas vai nos trazer paz. Por mais que o inimigo tente, Deus está no controle. Então, o arrependimento é sempre popular em tempos de aflição. Nações inteiras buscam arrependimento em tempos de desastre e guerras nacionais, mas raramente há alguma substância real nesse arrependimento. É bem normal, né? A pessoa está em desespero, ela busca, ela ora, ela jejuma, ela faz campanha. Mas, em muitos casos, é só no momento. Aquele velho exemplo de Jesus, quantos que ele curou, quantos que ele sarou, quantos que ele libertou, e no final ali, quem realmente estava ao lado dele? Então tem momento que Deus não é que ele não escuta, mas ele não atende, porque sabe que é momentâneo, porque sabe que aquela pessoa está pedindo somente porque ela está aflita, somente porque ela está em perigo, somente porque ela está em um momento complicado, mas logo, logo, ela vai se afastar, logo, logo, ela vai voltar para o mesmo lugar que ela estava. E Deus, dentro da sua infinita sabedoria, Ele sabe a hora de abençoar, Ele sabe a hora de entregar a bênção. Ele vem na hora certa, Ele não se atrasa, Ele não escreve certo em linhas tortas. Se a linha estiver torta, Deus vai lá e conserta e escreve, né? Porque Ele é um Deus justo. Amém? Quem falou isso, né? Até esqueci de falar, foi Norman Champlin, né? Um famoso, né, escritor, né, homem de Deus consagrado aí, e nos traz bastante ensinamento. Amém? Então, o desprezo da palavra leva à sucumbência até mesmo dos mais fortes, com relação à questão espiritual. Não há quem é mais forte ou mais fraco. É mais forte aquele que busca, aquele que procura, aquele que guarda. Agora, se o homem procurar buscar com as suas forças, ele vai sucumbir. Ele vai, né, a chance do fracasso é muito grande, porque ele está lutando com as suas forças, quando na realidade nós temos que lutar com Deus. Amém? Nós temos que lutar ao lado de Deus. Nós temos que estar, né, direcionados por Deus. Amém? Vamos